Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, esteja no teu coração, esteja na tua casa, esteja dentro da tua família, onde quer que você esteja acompanhando este programa, que a graça de Deus esteja te alcançando de verdade. E de modo especial, o amor da Virgem Maria. Que Nossa Senhora esteja te envolvendo agora com o seu manto precioso, com o seu manto carinhoso, aquele jeito materno que só ela tem. Neste momento eu convido você, dentro da sua possibilidade, se colocar um pouquinho, assim no começo do programa, no colo de Maria Santíssima. Este lugar tão maravilhoso, este mesmo colo onde o Filho de Deus já repousou, onde tantas vezes o Filho de Deus, nosso Salvador, dormiu, adormeceu, no colo de Nossa Senhora. Eu convido você agora para ficar neste lugar um pouquinho. Ficar neste lugar. Nós sabemos o quanto os nossos dias são agitados, o quanto nós ficamos no corre-corre, com tantas coisas para fazer. Agora mesmo, você está acompanhando o programa, talvez você esteja acompanhando o programa ali na cozinha, no trabalho, ou no ônibus, no carro, porque não tem um tempo assim para parar e ficar ali 30 e poucos minutos, porque nos falta o tempo. Mas nessa hora, mesmo no meio da correria, eu te convido, fica agora um pouquinho no colo de Maria Santíssima. A Mãe de Deus e nossa Mãe nos acolhe nesse momento. A Mãe de Deus que é mestra, rainha 3 vezes admirável, Mãe das graças, auxiliadora, Nossa Senhora do Socorro, Mãe Aparecida, Imaculada Conceição, quantos títulos, aquele título que mais toca o seu coração, te volta para ela agora, para este título que te toca mais. Experimenta o quanto ela ama você e o quanto ela quer te pegar e te carregar nos braços para junto do Filho dela, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos verdadeiramente, mesmo, de verdade, perto da Virgem Maria, perto de Nossa Senhora, nós conseguimos escutar a sua doce voz nos nossos ouvidos, no nosso coração, dizendo o mandamento mariano: fazei tudo o que ele vos disser. Nós podemos nos aproximar de Maria sem nenhum temor, sem nenhuma ressalva, porque Maria Santíssima é como aquela placa que indica o caminho. Ela não é o caminho, mas ela indica o caminho. E digo para você, ninguém melhor do que ela para indicar o caminho do seguimento ao Senhor, o caminho da fidelidade, o caminho da obediência, o caminho da total e plena entrega nos braços do Pai. Ninguém melhor do que ela para nos ensinar a dizer: eis aqui a serva, o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E quando ela disse estas palavras, o Filho de Deus se encarnou no seu ventre. Então ela, a mãe da obediência. Nos aproximamos de Maria Santíssima agora, nesse momento, no meio do seu dia a dia, no meio da sua correria. Te aproxima porque ela acalma o nosso coração, como as nossas mães nos acalmam. Como nós nos aproximamos assim da nossa mãe, da nossa avó, né? Muitas vezes a avózinha, a Dinda, aquela figura feminina que está mais perto de você. Ela pode ser para ti a imagem da Virgem Maria. E agora, nesse momento, a Mãe Santíssima, onde quer que você esteja, eu tenho certeza, está alcançando você. O seu manto é imenso. Ele chega até a tua casa, teu carro, onde quer que você esteja. E assim, sob o olhar materno da Virgem Maria, começamos mais um programa Ruá, programa do canal de evangelização da Fundação Fraternidade, desejando que o sopro de Deus efetivamente chegue até você. Desejando que o Espírito de Deus chegue até você. Muito obrigado para você que vai partilhar esse programa. Você que vai passar esse programa para tantas pessoas, seus amigos, suas amigas, colegas, porque alguma coisa que será partilhada aqui, você vai entender, o Espírito Santo vai te revelar que seria bom que aquele amigo, aquela amiga ouvisse, escutasse, serve para a vida dele. Esta frase vai tocar, então compartilha. E se você recebeu, é porque alguém pensou em você. E isso é maravilhoso. É tão bom quando a gente sabe que tem pessoas que pensam em nós, que se importam conosco. Então, as pessoas que te amam, se importam contigo,
querem que você receba uma boa palavra, não por ser nossa, mas porque da palavra de Deus te mandaram esse programa. E eu tenho a ousadia do Espírito que ele chegue de verdade no seu coração. Chegue de verdade na tua vida. Muito obrigado para você que envia, para você que recebe, para você que manda para nós o retorno, seja no WhatsApp, seja no próprio canal mesmo, nos comentários. Muito obrigado. Os nossos irmãos lá de Barbalha, no Ceará, muito obrigado, pessoal. Rede Mariana de Evangelização, estamos juntos, estamos caminhando. Você vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho para receber a notificação do Ruá, da Hora da Misericórdia, do 100% para Jesus nas quartas-feiras, e assim a gente vai caminhando, nós vamos caminhando assim na graça de Deus. Se você tem a possibilidade, está na sua casa, no seu quarto, pegue a sua Bíblia, pegue as Sagradas Escrituras, pegue a Palavra de Deus, e eu vou começar partilhando com você uma palavra que está nos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro está na casa de Cornélio. Olha só, Cornélio estava fazendo a sua oração. Cornélio estava fazendo a sua oração quando foi-lhe revelado que tinha que procurar Pedro. Ele foi, procurou Pedro, Pedro aceitou, foi até a casa de Cornélio. Cornélio contou para ele toda a sua experiência mística ali com Deus, como Deus tinha revelado que Pedro deveria ser buscado para falar da palavra de Deus para ele. E aí Pedro chega em casa de Cornélio, como diz a palavra, toma a palavra e faz um discurso. Mas aí no discurso de Pedro, Pedro começa dizendo assim: sabeis, capítulo 10, versículo 37, sabeis o que aconteceu por toda a Judéia, Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele que passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 37 e 38. E eu quero pegar um pedacinho do versículo 38, quando Pedro está dizendo assim: Deus ungiu com o Espírito Santo, com poder, e Jesus passou fazendo o bem, curando, expulsando o demônio, fazendo os seus milagres, os seus prodígios. Jesus passou nesta terra fazendo o bem. E hoje, neste programa, eu quero convidar você, que está sendo atingido pelas ondas eucarísticas do nosso canal, a renovar este sentimento no seu coração. O sentimento de fazer o bem. Por que é importante nós meditarmos? Por que é importante a gente pegar essa frase, pegar esta palavra que Pedro usou para descrever a passagem de Jesus? Porque essa é a nossa missão também. Porque essa é a nossa missão. Se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos católicos, se nós nos autoproclamamos seguidores de Jesus, que o Senhor é o fundador da nossa igreja, nós temos que seguir os seus passos. E Jesus passou nesta terra fazendo o bem. Então nós, seus seguidores, seus filhos, nós que ouvimos a sua palavra, que procuramos seguir as Sagradas Escrituras, nós devemos nos empenhar com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade em passar nesta terra fazendo o bem, sendo pessoas boas, em todo lugar, em todo tempo. Eu já falei aqui neste programa, se eu não me engano, o título do programa era O Próximo Passo, o passo mais importante, e que eu dizia assim, que aquilo que nós celebramos, aquilo que nós rezamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós proclamamos, tem que sair dos portões da igreja, tem que sair do ambiente, da parte geográfica da igreja. Nós não podemos ser bons somente naquele ambiente. Nós não podemos ser cristãos, nós não podemos ser bonzinhos somente naquele ambiente. Mas aquilo que nós fazemos dentro da igreja tem que passar por todas as áreas da nossa vida. Dentro de casa, na escola, no trabalho, no ônibus, no trânsito. Nós temos que nos esforçar para passar nesta terra fazendo o bem, porque assim fez nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é, veja bem, Padre Zezinho, grande sacerdote da nossa igreja,
Antes que a gente despertasse para a música, para a importância da música, o Padre Zezinho já gravava, já compunha muitas músicas, e a gente tem músicas que nós vamos cantar, e eu acredito que a gente vai cantar até, sabe o fim, assim, Maria de Nazaré, por exemplo, nossa, é um hino mariano fantástico, maravilhoso. 1989, o Padre Zezinho escreveu este pequeno livro. Olha só, o título é bem sugestivo. A Difícil Arte de Ser Bom. E é um livro muito gostoso de ler, porque ele não tem uma história assim, são pequenos parágrafos que o Padre Zezinho vai discorrendo sobre vários aspectos da vida de fazer o bem. Vai até ali, são 160 parágrafos que ele tem. Mas eu quero chamar a atenção no parágrafo 2, que o Padre Zezinho diz assim: ser bom é bom, mas nem sempre é muito fácil. E o mais das vezes também não é muito agradável. Nem sempre aqueles a quem beneficiamos nos respeitam. Muitíssimas vezes os inescrupulosos tiram proveito de quem lhes deseja fazer algum bem. E exatamente por saberem que quem é bom joga sempre com as mãos limpas, os maus são cheios de truques e crueldades. E essa é talvez a razão porque o mundo está cheio de pessoas que concordam em ser boas até certo ponto. Ser bom demais quase ninguém quer, porque ser bom demais é sinônimo de ser tolo. A isso chegamos. Isso o Padre Zezinho escreveu, depois ele vai dizendo, né, vale a pena ou não, e aí vai ter um parágrafo que ele vai dizer assim, seja bom, talvez um dia alguém te engane, talvez um dia alguém passe você para trás, talvez você seja tirado por tolo, tola, mas seja bom assim mesmo. Porque vale a pena. Vale a pena. Porque o nosso Senhor foi bom. Porque o nosso Senhor foi uma pessoa boa que passou nesta terra fazendo o bem. Só que, como o Padre Zezinho falou, não é tão fácil. E fazer o bem cansa. Cansa. Sabe por que eu digo que cansa? Porque São Paulo, na carta aos Tessalonicenses e também depois aos Gálatas, ele faz a mesma exortação. Quando ele diz assim, no capítulo 3, no versículo 13, quanto a vós, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, São Paulo diz assim, quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Ora, se São Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses, depois ele também vai dizer na carta aos Gálatas, não vos canseis de fazer o bem. É porque fazer o bem, ser uma pessoa boa, fazer sempre as coisas corretas, do jeito certo, da maneira certa, cansa. É cansativo. Porque, como o Padre Zezinho escreveu, nós não somos respeitados muitas vezes, nós somos o Joãozinho do passo certo, muitas vezes nós somos os únicos, talvez um grupo que fazemos as coisas certas, que queremos fazer a coisa direita, correta, do modo correto, e eu não estou falando aqui, e eu nem gosto disso, do politicamente correto. Não quero falar em politicamente correto, eu estou falando no certo e no errado, no correto e no incorreto. Nós temos, no nosso país, a cultura do jeitinho, né? Por exemplo, a gente tem uma fila, né, uma fila enorme. Se a gente conhece alguém, a gente vai ali e fala, se a gente tem oportunidade, a gente fura a fila e a gente ganha tempo. Talvez a gente tenha alguma coisa muito importante para fazer e aí a gente diz assim, não, porque eu tenho uma coisa muito importante para fazer, eu tenho um amigo, eu vou lá e passo. E aí nós estamos dando razão para quem? Maquiavel, que disse assim, os fins justificam os meios. Então, porque nós temos um motivo muito importante, a gente vai burlar alguma lei, nós vamos desviar, fazer uma curvinha daqui, uma curvinha dali, para fazer alguma coisa e tirar vantagem para nós. Esta é a cultura que nós temos no nosso país, que foi dita ainda, eu me lembro num comercial de uma empresa, de uma companhia de cigarros, na década de 70, olha só, eu nasci em 72, eu tinha ali 6, 8 anos talvez, quando um ex-jogador da seleção brasileira, década de 70, coitado, ele nem sabia do que, ele só estava fazendo a propaganda, mas ele dizia uma frase que parece que entrou assim de tal forma na vida do brasileiro, que ele dizia assim, o importante é você levar vantagem em tudo, certo?
Era essa a frase. E nós, o nosso país, a nossa sociedade se apropriou disso de tal forma que o Papa João Paulo II veio aqui e disse assim, o Brasil precisa de santos, o Brasil precisa de muitos santos. E ninguém lembra o que o Papa João Paulo II falou. Agora, que essa frase, que nós temos que tirar vantagem de tudo, entrou assim na nossa vida de tal modo que nós procuramos efetivamente tirar vantagem em tudo. A justiça, ela é, sabe, o ganha-ganha, que seja bom para mim, seja bom para ti. Se eu puder tirar vantagem, melhor. Isso não é ser bom. Isso não é ser correto. E muitas vezes, nós somos chamados de tolos exatamente por causa disso. Porque nós deixamos de tirar vantagem de alguma coisa. Nós devolvemos o troco. Nós devolvemos o troco quando nos dão o troco errado. Nós deixamos passar alguém, nós deixamos passar um idoso, a gente segura o ônibus, deixa passar as senhoras primeiro. A gente faz coisas assim que quando alguém faz, por exemplo, encontra um dinheiro e devolve, sai na mídia. Sai na mídia, olha, a pessoa, sei lá, R$5.000 e devolveu. Quando deveria ser uma atitude comum, de pessoas corretas, de pessoas boas. E deve ser a nossa atitude como cristãos católicos. Essa deve ser a nossa atitude. Não está mais aqui no meio de nós, infelizmente, nosso grande irmão, Pedro Alcântara. Grande Pedro. Um cara correto. Um cara assim, olha, um homem de Deus. Nós tivemos a alegria de conviver com ele. Se você o conheceu, ele fazia programas, ele era da Rádio Aliança, depois veio trabalhar conosco. E aconteceu um fato com ele uma vez que, o Paulo está aqui junto comigo no programa, só o Pedro faria, assim, sabe? Incrível. O Pedro estava passando no estacionamento de um shopping, daqui a pouco ele era meio fofinho assim, né, mais fortinho, foi passar e quebrou o espelho retrovisor de um carro, assim, bateu, empurrou e quebrou. O que o Pedro fez? O Pedro pegou um papelzinho, colocou o telefone celular dele ali e disse assim, amigo, quebrei o teu espelho sem querer, me liga para eu te reembolsar. E deixou ali. Isto é ser bom. Isto é passar nesta terra fazendo o bem. Fazendo o bem. Eu não sou muito fã de ditados assim, porque tem alguns que são mentirosos, mas fazer o bem sem olhar a quem. Não interessa quem seja. Não interessa. Faça o bem. Faça o que é certo, porque fazendo o certo, nós estaremos seguindo a palavra de Deus. Nós estaremos seguindo o nosso Senhor, que passou nesta terra fazendo o bem. Sabendo com certeza que não é fácil, sabendo que nós seremos vistos, mal vistos, sabendo que as pessoas talvez se aproximem de nós, tentando tirar vantagem de nós. Mas não tem problema, porque tem alguma coisa dentro de nós que vale muito mais do que isso, chamada consciência. Consciência. Por isso, nós precisamos nos convencer. E por isso que eu estou falando isso para você. Para que a gente revise a nossa vida. Eu também reviso a minha. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de passar alguém para trás, de pegar o troco ali e pensar assim, puxa vida, o supermercado enorme, tem um monte de filiais, não vai ser, sei lá, 10, 20, 50 reais que vai fazer falta para o supermercado. Para mim, vai ser muito bom. E aí, né, aquela moça que entregou, tá, não vai, sabe, não vai. Não. Entende? Em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. Então, no trânsito, o trânsito é um campo de missão. Você que dirige, você sabe, trânsito é campo de missão, é campo de testemunho, é campo de paciência, onde a nossa paciência é provada por aqueles que cortam, que dobram sem indicar para onde é que vão dobrar, que param sem indicar que vão parar. É campo de missão. E ali também nós somos chamados. Só que eu quero chamar a sua atenção porque Jesus já sabia que todas essas coisas iriam acontecer. Por isso que o Senhor nos alertava. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim, no capítulo 12, depois você olha na sua Bíblia, o Senhor está falando, Ele está dando um discurso do fim do mundo, está anunciando as coisas que vão acontecer. E aí no capítulo 24, no versículo 12, Ele diz assim, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele continua no 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus já sabia. O que acontece? Acontece o seguinte, a gente está fazendo as coisas certas. Nós estamos procurando viver de acordo com a lei.
De acordo com a lei, quando a lei não é iníqua, quando a lei ela está de acordo com a lei da palavra de Deus, maravilha, a gente está seguindo, a gente está fazendo as coisas certas, a gente não rouba, não passa ninguém para trás e tal. Só que a nossa volta tem um monte de gente fazendo. Um monte de gente fazendo coisa errada. E aí o que acontece? Qual é a tentação que nos vem? Puxa vida, está todo mundo fazendo. Por que eu não vou fazer? Está todo mundo burlando o sistema. Está todo mundo guardando notinha, escondendo daqui, escondendo dali para burlar o imposto de renda. Por que eu não posso burlar também? Por que eu vou dar dinheiro para esse governo corrupto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Por quê? Sabe por quê? Porque isso não é certo. Ah, mas não, isso não é certo. Entende? Isso não é correto. Mas aí a gente vai vendo as pessoas à nossa volta fazendo. As pessoas à nossa volta burlando. Quando eu trabalhava, tinha uma outra empresa que eu trabalhava que a gente viajava e a gente tinha que apresentar as notas fiscais. E aí eu almocei em vários restaurantes assim pelo estado. Quando chegava na hora, pedia a notinha. Aí a pessoa do caixa perguntava, qual é o valor que tu quer? Aí eu ficava pensando assim, olha, sei lá, eu tinha gasto num almoço 20, 25 reais, 30, mas a pessoa perguntava, a pessoa sabia, porque era um valor fechado, sei lá, buffet livre, tantos, mas o refri era uma coisa assim, a pessoa sabia o valor, mas ela perguntava por quê? Porque ela estava acostumada que as pessoas chegassem ali e dissessem, não, coloca aí 50 reais, eu gastei 25, mas coloca 50, a empresa vai reembolsar 25 a mais do que eu gastei, é 25 para mim, a empresa não vai fazer falta, não vai quebrar por esses 25, entende? Entende? E aí tu tá num grupo assim de colegas, todos os colegas andam, bota 50, aí chega tu, tá todo mundo ali, tu, tá, bota 50. Não, bota 25. O crescimento da iniquidade, todo mundo fazendo errado. Eu já falei aqui na questão da sexualidade para os jovens, para você jovem, para você, todos os teus amigos, as meninas, os meninos, namoram, seguidinha estão transando. Seguidinha estão tendo vida sexual, estão dormindo na casa do namorada. E você? Né? Com o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Todo mundo já tem, é só tu que não. É só tu que não isso, é só tu que não aquilo. E aí? Aí entra o Espírito de Deus, que eu invoco sobre a tua vida agora. Invoco sobre você agora. Invoco sobre mim agora, sobre as nossas tentações. Aqueles momentos em que nós somos realmente provados. Aqueles momentos em que nós estamos ali na arena dos leões, sabe? Os primeiros cristãos eram entregues como brinquedo para os leões ali no circo, no Coliseu, em tantos outros lugares, pelo nome de Jesus. Hoje nós não temos o Coliseu, não temos leões de verdade, mas à nossa volta, muitos querendo nos devorar, querendo devorar nossa fé, querendo devorar nossas convicções. Então eu invoco sobre você e também sobre mim, e sobre todos nós aqui no estúdio, o Espírito Santo de Deus, que renove em nós esta certeza de fazer segundo a vontade do Senhor. Fazer segundo a vontade de Deus e fazer com alegria. Por mais que a gente seja debochado, chacotado, a gente seja humilhado, esse é o nosso flagelo. Talvez hoje ninguém seja chicoteado em praça pública aqui no Brasil, a gente sabe que tem lugares que isso acontece, mas o nosso chicote é esse, é o chicote do olhar, é o chicote do deboche, é o chicote da maledicência, é o chicote talvez do isolamento. Não, aquele ali não, aquele ali é careta, ele não bebe, não fuma, não usa droga, não, aquele, sabe? Eu sei como é que é isso, porque eu vivi essas coisas. A gente sabe como é que é. Eu sei como é. E eu sei também como é quando a gente segura as pontas. Porque nenhuma tentação nos é colocada acima das nossas capacidades, está escrito aqui. Então hoje, neste dia, eu convido você para renovar este compromisso de fazer o bem e passar nesta terra fazendo o bem e ser assim lembrado como alguém que fez o bem, como, por exemplo, tantos santos como Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Esta grande santa, que fazia o bem às pessoas, aos pobres. E um dia tem um episódio da vida dela que é fantástico. Ela estava limpando, você sabe que ela trabalhava no meio dos leprosos, né, e meio assim dos pobres ali. E ela estava limpando as feridas de alguém, estava limpando as feridas de um pobre. E aí passou uma pessoa e olhou assim, sabe, repugnou assim com aquela cena, aquela mulher limpando assim, passando, e ela olhou e disse assim, olha, eu não faria isso por nenhum dinheiro do mundo. E a resposta da Santa Madre Teresa, ela disse assim, eu também não. Eu também não. Ela não faria limpar a ferida de outros que ela nem conhecia por dinheiro nenhum no mundo. Por que ela faria? Por que ela fazia? Pelo amor do Senhor.
porque ela via em cada um o Senhor. Ela fazia o bem porque ela estava fazendo o bem para Jesus, como o nosso querido padroeiro São Martinho. Ele nem sabia que era Jesus, ele apenas fez o bem. Ele fez o bem, deu metade da sua capa para aquele mendigo e era o próprio Senhor. Fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Santo Agostinho vai nos dizer uma frase muito, muito, muito profunda. Santo Agostinho diz assim: não é tanto o que nós fazemos, mas o porquê que nós fazemos é que vai distinguir o nosso ato de uma bênção ou de uma maldade. É o motivo pelo qual nós fazemos, a nossa motivação. Por que nós estamos fazendo aquilo? Agora nós estaremos entrando em período de eleição, você vai ver muitas pessoas, muitos políticos fazendo o bem. Mas qual a intenção verdadeira? Qual a intenção correta? O que move? Por isso que, por exemplo, aquele ditado que o inferno está cheio de boas intenções é uma grande mentira. O inferno está cheio de pessoas más, com má intenção, com segundas intenções. Isso sim. Agora, aquele que tem a boa intenção, a reta intenção no seu coração, talvez nem consiga fazer aquilo que deseja. Mas se ele tem dentro dele a reta intenção, ele vai achar um jeito, ele vai fazer e o Senhor vai olhar, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas inclinações. Então hoje, nesse programa, eu quero te convidar mesmo a revisar a sua vida. Revisa, olha para dentro de você, e pensa. Aí o Padre Zezinho diz assim, não são apenas os atos isolados que nos fazem bom ou mal, mas uma vida dedicada. Uma vida inteira dedicada. Assim como um pecado isolado não nos transforma em monstros. Se a nossa vida é toda ela dedicada para o Senhor, se a nossa vida toda ela é dedicada na busca da santidade, aqueles escorregões, aquelas quedas que nós temos, vão fazer parte da nossa vida. Mas lá dentro, a motivação, a fonte de onde saem os nossos atos, que nos motivam a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, isto é o que conta. E esta motivação, eu quero dizer para você, que seja o Espírito de Deus que você tem desde o seu batismo. E que nós possamos fazer como o Senhor fez, passar nesta terra fazendo o bem, por mais difícil que seja. Talvez você esteja me olhando agora e pensando, nossa, não conhece a minha família, não conhece a minha casa, não conhece os meus colegas de trabalho, as cobras com quem eu trabalho, as víboras, os leões onde eu trabalho. Mas tu conheces, realmente eu não conheço. Realmente eu não conheço. Não conheço sua família, não conheço com quem você trabalha, não conheço com quem você estuda. Agora, se você se diz cristão, eu posso dizer que eu conheço um pouco daqui dessa palavra. E eu sei que esse que nós seguimos viveu também no meio de um monte de víboras. Passou ali no meio de leões, no meio de fariseus e escribas que faziam perguntas para ele capciosas, cheias de segunda intenção, mas ele, com a sabedoria do Espírito Santo, respondeu todas elas, olhando para eles e fazendo o bem. Não vos canseis de fazer o bem. A humanidade precisa de nós. Precisa. São Paulo diz que a humanidade geme como em dores do parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E qual é essa manifestação? A manifestação do poder? Não. A manifestação dos milagres, quando nós vamos chegar na porta do cemitério e vamos chamar, e aí eles vão começar a sair das tumbas e vamos ressuscitar assim de grupos, uma ressurreição coletiva? Não. Em que nós vamos nos hospitais, passando pelos quartos e só impondo as mãos assim, chega num quarto, levanta, já levanta, vai numa UTI, já põe uma assim, já levanta 5, 6. Não, não é essa. É a manifestação do amor. É a manifestação do bem que nós carregamos. Porque o sumo bem habita dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E o fazer o bem está muito mais arraigado dentro de nós do que fazer o mal. Muito mais. Muito mais. Pode ter certeza disso. Então, neste programa, neste momento, quando você puder, se não pode agora, depois você desliga e vai para o seu quarto, dobra os seus joelhos e reza. Revise a sua vida. Revise. O mundo não precisa de mais malandros. O mundo não precisa de mais espertos. O mundo não precisa mais de pessoas que sabem assim, levar a coisa com jeitinho, né, com a malandragem. Não. O mundo precisa de pessoas boas. Sinceramente boas. Que sabem fazer o bem. Por causa do Senhor Jesus. Por causa da sua igreja.
Porque nós, eu já falei isso ainda nos primeiros programas, nós somos o Cristo agora nesta terra. Nós é que somos. Nós somos a igreja viva. Então aquilo que nós fazemos ecoa na vida da igreja, para o bem ou para o mal. Quando nós nos identificamos no nosso trabalho, ou na escola, que a gente vai na igreja, que a gente frequenta e tal, o pessoal já começa a olhar, aquele é da igreja. Aquele é da igreja, e aí? Vamos se aproximar porque aquele é da igreja? Ou vamos nos afastar porque aquele é da igreja? Não vos canseis. Não vos canseis. Convidando você agora, mesmo, para se colocar na presença do Senhor. Nós estamos terminando o programa. Lembrando que o Senhor já nos exortava, com o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que não seja o nosso amor. Porque o Senhor já nos avisava. Já nos avisava. Lembre uma palavra que eu ouvi ainda na Canção Nova, que dizia assim, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não é a quantidade de vezes que uma coisa é repetida que torna ela certa ou errada, mas é ela em si, e a gente sabe identificar o certo do errado. Então que o Senhor nos dê forças neste tempo para fazermos o certo. E aí as pessoas vão nos ver como aqueles que fazem o bem. Aqueles que são as pessoas boas. As pessoas boas. Guarda isso no seu coração. De verdade. O mundo não precisa de mais malandros. O mundo precisa de pessoas boas. De pessoas que amam. De pessoas que buscam o interesse do outro com sinceridade de coração. Como fez nosso fundador, o fundador da nossa igreja. O Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. Nos colocamos na sua presença e nos preparamos para a nossa oração. Eu olho para a cruz, a maior prova do bem, da bondade de Deus está aqui, o Filho dele crucificado por nós. Nós olhamos, te convido para olhar junto comigo e rezar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Muito obrigado para você que acompanhou o programa. Muito obrigado para você que vai compartilhar, vai mandar para um monte de gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você que é nosso colaborador fraterno, você que tira um pouco daquilo que é seu e com a generosidade do seu coração está nos ajudando a evangelizar e está evangelizando junto conosco. Você evangeliza junto conosco. A sua generosidade ajudou a levantar este sonho que é o tabernáculo de Deus. Obrigado para você que reza. Se você nessa pandemia perdeu o emprego, perdeu o seu negócio, está assim passando por dificuldade, foi colaborador, ou mesmo gostaria de colaborar, mas agora não posso, não tem problema, não tem problema. Esse desejo fica guardado e o Senhor vai agir na tua vida, eu tenho certeza disso. E tão logo vai ser possível, você vai conseguir nos ajudar. Mas enquanto isso, reza, reza. Porque a sua oração e a oração de tantos que nos acompanham é que nos sustenta nessa missão. Muito obrigado. Deus abençoe muito você. E até a próxima semana, se assim Deus quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.